Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos estar dando início a mais uma aula da nossa série aqui de síntese do Antigo Testamento. Já estamos avançados, já estamos no livro de 2 Crônicas e 2 Reis. E talvez alguns dos irmãos aqui não saibam o motivo de eu ter escolhido essa série de estudos. Irmãos, é muito importante nós sabermos como interpretar bem a palavra do nosso Deus. Muitas pessoas caem no erro e no pecado de utilizarem textos fora dos seus contextos, fazendo assim uma ginástica com a palavra de Deus, forçando ela a dizer o que ela não diz e a utilizando de uma forma leviana. Então, muitos textos são usados erroneamente, mostrando coisas que não são o que eles querem ensinar. Temos que saber que os textos, os livros foram escritos em um momento histórico e eles foram escritos por um propósito daquele momento. Claro, sim, podemos utilizá-lo hoje em dia aplicando suas lições, mas temos que saber que há limitações. Não é tudo o que o texto diz que é aplicado para nossas vidas hoje. Podemos tirar muitas lições, podemos sim utilizar muitos textos, muitas passagens para ensinos hoje, mas temos que saber, é um registro histórico com ensinamentos da palavra de Deus, da própria, que é a Bíblia, ensinamentos de Deus. Mas muitas coisas têm que ser utilizadas tendo em mente, isso foi escrito para um público-alvo daquele período. Nós podemos aplicar hoje, mas tendo em mente sempre o que o autor quis dizer para aquele público que ele tinha em mente. Então, irmãos, tendo isso em mente, vamos estar dando continuidade. O período dos reis do livro de Crônicas é um período muito rico, onde muitos textos foram escritos, textos da Bíblia. Vamos estar observando aqui nesse gráfico como eu posso colocar aqui a palavra, o período dos profetas, né? O serviço, o ministério profético da Bíblia aconteceu em grande massa nos períodos dos reis. Observe aqui, irmãos, o período do Reino Unido, e quando ele se dividiu, muitos profetas, eles foram divididos em seu serviço. Alguns deles fizeram seu ministério para o reino do sul, reino de Israel, e outros para o reino do norte, reino do norte é o Israel e o reino do sul é o reino de Judá. Observe aqui, os profetas que tiveram ministério no reino do norte, profeta Elias, Eliseu, profeta Jonas, Amós e Oséias. Infelizmente, por causa da desobediência do povo de Israel, do reino do norte, Deus permitiu que eles fossem levados para cativeiro. Aqui nós podemos entender o porquê Jonas não queria pregar para as pessoas de Nínive, que era o reino assírio, porque anos depois foram os próprios assírios que dominaram Israel. Jonas já via esse reino, essa cidade, como um inimigo, sabendo que eles poderiam causar perigo para o seu reino. Mas isso aconteceu por causa da desobediência do povo de Israel para com Deus. Já no reino do sul, contemporâneo aos profetas Elias, Eliseu, temos Obadias, profeta Joel, contemporâneos a Oséias, um pouco de Isaías, Miqueias, depois vemos contemporâneos Naum, Sofonias, Abacuque, Jeremias. E um pouco depois temos Daniel com seu contemporâneo, profeta Ezequias. Já vemos depois do cativeiro o profeta Ageu, Zacarias e Malaquias. Aqui é um outro gráfico mostrando agora o agir também dos profetas, mas mostrando o reinado de cada rei. Temos aqui rei Roboão, que reinou por 17 anos, Abias, ou Abião, que reinou por 3 anos. Do outro lado, Jeroboão, que reinou por 22 anos. Nadab, que reinou por 2. E aqui vai descendo todos os reis que reinaram, tanto no reino de Israel quanto no reino de Judá. Aqui está descendo. Vou mostrar mais uma vez a segunda parte. Então vamos lá para a síntese desse livro.
Livro de Segunda Crônicas. O autor foi Esdras. A data foi 450 a 425. Abrange um período a história de 400 anos. Irmãos, se vocês perceberem, o propósito do livro de 1ª e 2ª Crônicas são iguais. Por quê? Vamos estar lendo. Estabelecer um alicerce para o povo de Israel que voltava do exílio, mostrando a rica herança que o povo e a bênção do seu relacionamento pactual com Deus. Mostra a linhagem real, o local apropriado da lei, do templo e do sacerdócio. Porque o livro de 1ª Crônica e 2ª Crônica tem o mesmo propósito. Antigamente, esse livro, 1ª e 2ª Crônicas, era um único livro. Então, o seu propósito e sua mensagem será o mesmo. Então, com o passar dos anos, ele foi dividido. Tá bom? Mas, originalmente, eles faziam parte de um único livro. Isso também acontece com 1ª e 2ª Reis. Esboço desse livro. O reinado, o templo e a fama de Salomão. Vai do capítulo 1 ao 9. Os reis de Judá, suas guerras e suas vitórias. Capítulo 10 a 35. O cativeiro babilônico e a restauração. São assunto do último capítulo desse livro. Aspectos importantes e notáveis. Deixa eu vir aqui. Crônicas menciona apenas os reis da linhagem de Davi. Mais uma vez, irmãos, o livro de Crônicas foi escrito para o povo que estava voltando do cativeiro babilônico. Isso são as pessoas que faziam parte do reino de Judá. Então, não é necessário mencionar a história do outro reino, do reino de Israel. Somente aquelas pessoas que faziam parte do reino de Judá. Por isso, só menciona os reis de Judá, a linhagem de Davi. A conclusão do templo construído por Salomão tem grande destaque no livro. Irmãos, é muito incrível ver que Salomão teve uma grande participação nesse livro. Por ser o filho de Davi, ele teve um período muito grande do seu reinado. O livro dá ênfase nos milagres realizados por Deus através dos reis. Temos aqui, irmãos, uma ênfase muito grande do agir de Deus, mas mostrando que Deus utilizava os seus reis para mostrar que foi Deus que tinha instituído aqueles homens a reinar. A queda de Salomão foi causada pelo mau uso das bênçãos que Deus havia lhe dado. Irmãos, Salomão pediu sabedoria, mas infelizmente ele não soube utilizá-la. Deus deu riquezas, sabedoria, poder, autoridade. E o que Salomão fez com todas essas bênçãos? Ele permitiu que suas mulheres o influenciassem e com seu poder construiu templos, adorou ídolos, fez alianças com outras nações que Deus não permitia, que não queria. Então, o fracasso, a queda de Salomão foi por causa do mau uso das suas bênçãos. Uma lição que nós hoje também temos que observar. Deus nos dá bênçãos. Tudo que Deus nos dá são bênçãos. Nós temos a capacidade de transformá-las em maldição. Então temos que tomar muito cuidado. O livro sempre exalta os feitos dos bons reis, com destaque para Josafá, que ensinou a palavra de Deus ao seu povo. Ezequias restaurou a celebração da Páscoa. Josias começou a reinar com 8 anos de idade e não se desviou do caminho do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda. Ele encontrou a lei do Senhor. Isso é uma história muito engraçada, muito interessante que aconteceu. Imagine só, o povo de Israel, o povo de Deus, o reino de Judá, ele havia perdido, irmãos, a palavra de Deus. Eles tinham perdido a Bíblia. Eles não existiam mais. Por quê? As cópias antigamente eram muito difíceis de ser realizadas. E por causa disso, alguns reis, eles foram idólatras, começaram a servir outros deuses. E eles não estavam cuidando da manutenção do templo de Deus e muito menos tenham cuidado com a palavra de Deus.
Então, quando o rei Josias assumiu, ele restaurou o culto a Deus, os seus afazeres no templo, e na organização eles reencontraram a palavra de Deus. O povo de Israel, ele tem o costume de passar os seus conhecimentos de maneira oral. Então, o pai conta as histórias para o filho conta as histórias para o seu próximo filho e vai passando. Então, eles conheciam a palavra de Deus dessa forma, passada de pai para filho. E agora eles tinham reencontrado a palavra de Deus e podiam estudar diretamente da palavra de Deus. Ao todo, o reino de Judá teve 19 reis. Dentre eles, apenas 7 foram tementes a Deus. E o que nós podemos aprender, irmãos, vendo isso? A misericórdia de Deus. 19 reis, 7 foram tementes. Por causa desses 7, Deus cuidou de toda a nação. A responsabilidade do bem-estar daquele reino é dos reis. E por causa de 7 reis tementes, Deus poupou toda a nação de Judá. Vamos estar dando continuidade à mensagem do livro. Para o bem-estar do povo, o louvor, a adoração e a reverência a Deus sempre devem ser observados. Irmãos, veja, 7 reis foram tementes. 7, vamos voltar aqui a falar isso, 7, perdão. E por causa desses 7, Deus poupou e prolongou o reino de Judá. Diferentemente no que vamos ver, o reino de Israel. Segunda Reis, da mesma forma, esse foi escrito pelo profeta Jeremias, a data de 550 a.C. e abrange um período de 350 anos. Aqui está o período que ele abrange. Irmãos, perdão. Uma coisa importante lembrar é o propósito. Não apenas registrar a história dos reis, mas demonstrar que o sucesso de qualquer rei e da nação depende de quão fiel eles eram à lei de Deus. Então, irmãos, olha só. O livro de 2 Reis vai demonstrar a queda do reino. Então, o propósito é mostrar que se o povo de Israel, o reino de Israel, o reino do norte, fosse fiel a Deus, eles estariam firmes, protegidos. Mas não foi o que aconteceu. O esboço, primeira parte, capítulo 1, é o final do ministério do profeta Elias. Segundo, o ministério do profeta Eliseu, capítulo 12 a 13. Terceira parte, o declínio e a queda de Israel, capítulos 13 a 17, que durou cerca de 210 anos. Então, esse foi o período que durou o reino de Israel. Irmãos, durante esse período, vários reis, nós vamos ver o número de reis que tiveram o reino de Israel. E nenhum desses reis foi temente a Deus, como vamos ver. E Deus teve misericórdias, teve paciência com todo o reino por 210 anos. 210 anos de desobediência. E Deus foi longânimo, foi misericordioso, até que um dia o juízo veio. O declínio e a queda do reino de Judá, que do capítulo 18 a 25, que teve um período de duração desse reino, 345 anos. Da mesma forma, irmãos, observe quantos anos a mais o reino de Judá sobreviveu. Por quê? Porque houve, como nós vimos, 7 reis que honraram a Deus, que buscaram a Deus. Então, por causa de 7 reis, veja quantos anos a mais Deus não preservou esse reino. Tendo em mente que muitos outros reis desobedeceram a Deus. Pontos notáveis. Diferente de Crônicas, que nós já vimos, o livro de Reis fala não apenas dos seus reis, mas também dos profetas. O livro de 1 Reis e 2 Reis é um livro mais histórico, que conta um punhado da história de forma geral, como mencionamos. Vamos estar falando nesse livro sobre o profeta Elias, Eliseu, e do contexto geral, não somente do que os reis
em si fizeram. Aqui está, mais um pouco falando. Oséias foi o último rei de Israel. O triste é que nenhum dos 19 reis de Israel andaram no caminho do Senhor, mas no caminho de Jeroboão. Irmãos, isso é uma frase que irá aparecer muito no livro de 2 Reis, que diz que o rei que assumiu o trono seguiu os passos de Jeroboão. Seguiu o caminho que Jeroboão, o primeiro rei de Israel, que fez o que era mal perante o Senhor. Isso também nos mostra, irmãos, que algo que começa errado não tem a probabilidade de dar certo no futuro. Começou errado com os motivos errados, não vai para frente. Por que estou dizendo isso? Jeroboão assumiu o trono. Ao invés de buscar a Deus, ser fiel a Deus, logo no começo, ele instituiu deuses para a adoração do povo. Por quê? Ele queria confirmar o seu reino. Ele não quis que o povo descesse para Jerusalém e adorar a Deus verdadeiro. Então ele fez deuses falsos porque ele tinha medo de perder o seu reino. Atitude que o levou à ruína, e levou à ruína de toda a nação. Mesmo Deus enviando vários profetas para alertar o perigo do pecado, o povo nunca se arrependeu. Mais uma vez, irmãos, olha só, a misericórdia do nosso Deus. Por 210 anos, Deus tolerou o pecado, teve misericórdia do reino de Israel. Mas mesmo assim não adiantou, eles continuaram pecando. Com 19 reis no reino de Israel, Israel teve 9 dinastias. Já Judá teve 19 reis e uma rainha, Atalia, e uma única dinastia. Irmãos, isso demonstra também a fidelidade de Deus com a promessa que ele fez a Davi, mencionando que a família de Davi sempre teria um herdeiro no trono. Então, Deus prometeu que enquanto Israel existisse, sempre estaria um descendente de Davi. Hoje, o último descendente de Davi, Jesus, né? Um dia reinará novamente. Então, cumprindo a promessa, dizendo que a família de Davi sempre teria um rei no trono. Ezequias, um dos melhores reis de Judá, foi o pai do pior rei de Judá. Manassés. Então, observe, irmãos. Muitas vezes, o sucesso de um pai não significa que o filho também terá. É triste observarmos que o povo de Israel tinha um grande problema. E esse problema era de não conseguir transmitir a sua fé. Muitos pecados aconteciam por causa que o povo não conseguia, os homens fiéis, as mulheres fiéis, não conseguiam transmitir a sua fé para a próxima geração. E por causa disso, eles eram piores. Aqui está um bom exemplo disso. 2 frases se repetem ao longo do livro. A primeira é homem de Deus, aparece 36 vezes, e a outra é fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Aparece 21 vezes. É aquele contraste. Deus ele é fiel com aqueles que são fiéis a Ele. Mas Deus também está de olho, observa aqueles que não estão seguindo os seus caminhos. Mensagem. O cumprimento da palavra de Deus é fiel e segura com relação ao santo e ao pecador. Irmãos, aqui é a prova nesse livro histórico como a palavra de Deus é implacável. No início da história de Israel, quando eles conquistaram a Terra Prometida, Deus demonstrou o que iria acontecer se o povo fosse fiel, e Deus também mostrou o que iria acontecer se o povo não fosse fiel. Então, cada um tem o texto lá no livro de Josué, mostrando o que iria acontecer. E o povo estava ciente disso.
Anos se passaram, período dos juízes, período dos reis. Então, a palavra de Deus se cumpriu. Enquanto o povo permanecia fiel, Deus abençoou, cuidou. Quando o povo virou as costas para Deus, Deus permitiu que as suas ações, os frutos delas fossem colhidos. Assim, o povo foi completamente destruído por causa do seu próprio pecado. Não por causa que era a vontade de Deus. Deus queria cuidar do seu povo, mas ele permite a escolha. E a escolha do povo de Israel foi abandonar a Deus. Infelizmente, né? Que nós possamos aprender com essa lição. Que nós possamos ver que a palavra de Deus sempre irá ser cumprida. Que Deus esteja cuidando de nós. Essa foi a nossa aula, que nós possamos estar aprendendo cada vez mais com a palavra de Deus. Desejo a todos uma boa noite e até a nossa próxima aula.